Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao nosso canal da UK Student Solutions aqui no YouTube. E mais uma vez estamos aqui com um assunto relevante para aqueles estudantes que pensam, planejam, sonham estudar no exterior. Nosso assunto hoje é pré-master ou pré-mestrado. Você sabe do que se trata esse programa? Talvez você esteja planejando estudar no exterior, fazer um mestrado, ou conhece alguém que intenciona fazer um mestrado, mas talvez você não saiba exatamente quais são os pré-requisitos, o que é necessário para você se inscrever, se candidatar e ser admitido num programa de pré-mestrado. Ou talvez você já tenha até abordado algumas universidades, algumas agências, e foi sugerido, recomendado que se fizesse um programa chamado pré-mestrado. Então, se esse é o seu caso, ou mesmo se você está só interessado em saber um pouco mais sobre estudar no exterior, fazer cursos de ensino superior no exterior, esse programa é para você. E nós vamos, nos próximos minutos, apresentar um pouco do que é o programa, da estrutura do programa, o objetivo, enfim, até o fim desse programa eu acho que você vai ter informação suficiente para concluir se seria um programa vantajoso para você. Tá bom? Eu sou a Verônica e aqui estamos no canal Um Mundo de Estudos da UK Student Solutions. Bom, pessoal, quem está à procura de uma pós-graduação no exterior, em especial um mestrado, em especial até no Reino Unido, vai encontrar em algum momento uma coisa chamada Pre-Master Program ou pré-mestrado. Assim que começar a fazer a busca pelos cursos e as universidades. Esse é um programa bastante comum em países como Reino Unido, Holanda, Alemanha, e podem ser uma excelente opção para os estudantes internacionais que pretendem fazer a sua pós-graduação no exterior. E no nosso programa aqui, nosso objetivo é te ajudar a decidir se ele seria uma opção, uma boa opção para o seu caso. Eu prometo que não vai ser nada assustador como a foto que eu coloquei aí, mas vamos começar a explicar do que se trata esse programa. Bom, eu começo com uma afirmação que eu acho pertinente para você entender o que está por trás da metodologia desse curso. Frequentar o mestrado no exterior não é apenas uma questão de ter um diploma superior e dominar o idioma do país onde quer se estudar. Há muito mais fatores envolvidos na sua formação no exterior. Não basta apenas você ter uma formação superior e ter um nível de inglês. Por definição, o pré-master, o pré-mestrado, ele foi um programa acadêmico desenvolvido especialmente para os estudantes com o objetivo de proporcionar um caminho direto de preparo para diferentes mestrados em uma universidade no exterior. Ele foi um programa desenvolvido por universidades, recente, tem alguns anos, tem se tornado cada vez mais popular à medida em que mais estudantes internacionais vão em busca de formação de pós-graduação fora de seus países. E eu ressaltei aí que para você frequentar um mestrado no exterior, uma pós-graduação, você vai precisar de habilidades e ferramentas acadêmicas específicas para cursar essa pós-graduação.
as habilidades que você e ferramentas que você vai precisar para se inserir nesse contexto acadêmico internacional. E, por outro lado, também, o pré-mestrado pode ser uma alternativa para estudantes que querem estudar em determinadas universidades fora de seu país, mas cujas notas finais do seu curso superior, sua classificação final, não atende ao critério exigido para admissão no mestrado naquela universidade. Então, ajudaria nisso também. Bom, mas quando falamos em ferramentas acadêmicas, habilidades, o que seria isso? Bom, o pré-mestrado vai te equipar com essas ferramentas para cursar pós-graduação. E o exemplo que eu coloquei aí de algumas habilidades e ferramentas seria desenvolvimento da sua escrita acadêmica, a escuta ativa, terminologia da área em que você vai estudar, metodologia do país onde você vai estudar, entender como funciona o sistema de ensino, como fazer anotações de forma eficiente em sala de aula, como participar ativamente de discussões em sala de aula, habilidade de pesquisa para a sua dissertação. E você pode me perguntar, mas eu já fiz essas disciplinas teóricas na minha formação, no meu país. É necessário fazer novamente? Sim, é necessário porque é muito diferente fazer um curso em outro país, em outra cultura, em outro sistema educacional. Então, por exemplo, no Reino Unido, os cursos de mestrado são bem intensivos, tem em média 12 meses, e nesses 12 meses você vai frequentar de 6 a 8 matérias, vai fazer provas dessas matérias, vai fazer a sua dissertação de mestrado, que tem um limite físico, um limite de palavras, 15.000 ou 20.000. Então, você vai ter que desenvolver todo o seu trabalho de dissertação, de pesquisa, dentro desse limite, além de todo o trabalho que você vai ter durante o ano, dos ensaios, as pesquisas bibliográficas, apresentações. Então, esse programa de pré-mestrado vai te ensinar a gerir esse tempo da melhor forma, a você não perder sua produtividade, a você fazer um estudo independente, você utilizar o seu tempo ao máximo para cumprir com todas essas obrigações que você vai ter enquanto estudante de mestrado. E, claro, a parte acadêmica, o idioma, enfim, a terminologia da sua área. Então, é uma preparação para esse mestrado. Então, eu digo aí que o pré-mestrado combina diferentes elementos, como disciplinas, habilidades de estudo e aulas de inglês com foco acadêmico. E, além disso, o pré-mestrado ajuda o estudante a ganhar confiança para que, uma vez concluído esse programa, ele possa embarcar no mestrado com todo o preparo, conhecimento e habilidades necessárias para ser bem-sucedido nos estudos. Então, esse programa foi projetado para atender as necessidades do estudante internacional que estiver iniciando seu caminho educacional em um sistema de ensino diferente do que ele está acostumado no seu país de origem. Qual é a duração de um pré-mestrado? Bom, a duração média é de 2 a 3 trimestres, mas isso também vai depender da universidade onde você frequentar esse pré-mestrado e do seu nível de conhecimento do idioma. Então, se você tem um nível mais baixo do idioma,
fatalmente você terá um curso mais longo. Se você tem um nível mais alto, você terá um curso mais curto. E quais são os pré-requisitos de admissão para um pré-mestrado? Bom, seria a formação superior na área em que você quer estudar, ou talvez até você queira mudar um pouquinho de área você queira mudar um pouquinho o foco da sua pesquisa, também é válido. Talvez você seja um engenheiro que queira fazer uma pós-graduação em gestão de projetos, ou você seja um biólogo que queira fazer um mestrado em meio ambiente, em gestão de meio ambiente. Então, também é válido. O importante é que você tenha uma formação superior, você tenha fluência mínima no idioma exigido para o curso. Se no caso do Reino Unido, vai ter que ser um teste IELTS, que é o teste oficial para fins de visto, e outros países aceitam outros testes equivalentes, mas o que é importante é que seja um teste oficial. E dependendo da instituição, podem haver outros critérios também de admissão, talvez entrevistas, as notas que você tem do seu país. Se você for um candidato de arquitetura ou artes visuais, talvez tenha que enviar um portfólio com exemplos de trabalhos que você tenha feito, ou talvez você tenha que mandar um ensaio, algum texto que você produziu. Então, depende também um pouco da instituição na qual você está se candidatando. Que tipos de disciplinas eu terei no mestrado? Bom, eu tenho aí 2 exemplos que vão dar uma ideia melhor do que você vai encontrar dentro desse programa. Como eu disse antes, as matérias mais comuns focam uma base acadêmica e habilidades de estudo, como redação, produção de ensaios, criação de bibliografia, escrita, discussão. E o estilo acadêmico do país onde você vai estudar provavelmente será bem diferente do brasileiro, do angolano, do moçambicano. Então, essas disciplinas fundamentais, embora às vezes possam parecer soar desnecessárias, elas são essenciais para a sua adaptação ao novo sistema e ao novo ambiente. Então, eu tenho aí como primeiro exemplo o pré-mestrado em Economia e Finanças da Queen Mary Universidade de Londres, que é uma das nossas universidades associadas, e o estudante de pré-mestrado em Economia e Finanças irá estudar metodologia de pesquisa, economia, finanças, introdução à econometria, tópicos em econometria, língua inglesa, habilidades de estudo, projeto de pesquisa independente. Mais adiante, nós temos um exemplo da Universidade de Nottingham, um pré-mestrado em Engenharia em Ciências, Universidade de Nottingham, onde estudou o Dr. Tedros, que é o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, fez o doutorado em saúde pública nesta universidade. Então, o curso de pré-mestrado de Engenharia em Ciências, ele vai ter no seu currículo inglês para fins acadêmicos, estudo independente e colaborativo, você aprende também a trabalhar em grupo, projeto de pesquisa, estatísticas avançadas, engenharia, ciência e sociedade, gerenciamento de projetos, sociedade e cultura do Reino Unido. Então, sociedade e cultura do Reino Unido é o tipo da disciplina que vai te ajudar muito a desenvolver as suas habilidades de escrita, de compreensão, de discussão, de pensamento crítico em inglês. Então, você vê que tudo faz parte de um processo de treinamento para que você possa cursar o seu mestrado sem problemas. Então,
você pode ver que você já começa também a ter assim, as disciplinas acadêmicas introdutórias na área de estudo que você escolheu, e são disciplinas que depois você vai aprofundar no mestrado. Agora, uma grande questão: por que estudar um pré-mestrado no exterior? Bom, como o nome indica, o pré-mestrado é um curso preparatório de transferência. Se você não tem muita certeza de qual área estudar no exterior, se resolver mudar um pouco de área em relação ao seu bacharelado, ou você não se sente 100% preparado para cursar um mestrado no exterior, ainda não tem o idioma acadêmico, enfim, o pré-mestrado é uma excelente maneira de se preparar já estando numa universidade internacional. E quando acontecer a transição para o mestrado, você já estará mais confiante e acostumado ao novo ambiente. Isso faz com que você vá direto ao que interessa, que é o foco no seu mestrado e na sua pesquisa. Isso, ao invés de precisar ainda se ambientar, se acostumar a um novo estilo de estudo, é o que poderia atrasar ou prejudicar o seu rendimento, o seu desenvolvimento. E uma parte boa nisso tudo é que nas universidades e escolas associadas às universidades que oferecem esse tipo de curso, você vai ter a progressão direta do pré-mestrado para o mestrado, sem precisar passar pela seleção novamente. Uma vez concluído o preparatório com sucesso, você tem automaticamente todos os requisitos necessários para iniciar a sua pós-graduação. E talvez você também queira se candidatar a uma universidade na qual o pré-mestrado já é, por si só, um pré-requisito para admissão no mestrado. Ou seja, vão haver universidades também cujo pré-mestrado é obrigatório. Mas, enfim, eu coloquei algumas razões que eu acho importantes, né? Existem mais razões ainda, mas eu achei interessante destacar esses tópicos. Desenvolver conhecimento adquirido durante a sua graduação, além de complementar as notas que você traz do seu país. É aquela questão: se você talvez não tem as notas necessárias, você, com o pré-mestrado, vai conseguir entrar na universidade, você já atendeu os pré-requisitos. Então, por isso eu coloquei talvez o acesso à universidade dos seus sonhos. Com o pré-mestrado, você vai melhorar as perspectivas de carreira, construindo uma experiência no exterior. Você pode adentrar uma nova área de estudo para mudar de carreira. Talvez, se você esteja mudando um pouquinho o foco do seu estudo, você vai, nesse pré-mestrado, aprender essa terminologia nova, vai fazer essa transição também de carreira. Você irá reforçar a compreensão da sua área de estudos em inglês, que é fundamental. Você vai melhorar as habilidades de estudo e adquirir ferramentas para um contexto acadêmico, profissional e internacional. Você vai criar uma rede de contatos internacional dentro dessa área de estudos. A partir do momento em que você começa seu pré-mestrado, você vai estar convivendo ali com colegas, estudantes e profissionais de outros países, e vai estar trocando ideias, experiências. E, enfim, você vai ter uma transição mais tranquila para o programa de mestrado e maiores chances de um mestrado bem-sucedido. E eu coloquei aí uma afirmação de um estudante chinês que frequentou o pré-mestrado em uma das nossas escolas associadas, e ele disse o seguinte quando ele terminou o curso: a minha experiência me deu uma enorme vantagem ao anunciar
iniciar meus estudos de pós-graduação no Reino Unido. Eu já sei escrever uma dissertação sobre a cultura do Reino Unido. Onde fazer o pré-mestrado, que universidades, que escolas, onde procurar e onde que a UK Student Solutions entra nisso. O que a Verônica pode fazer por você? Bom, nós, na UK Student Solutions, eu posso dizer sem restrições que temos acesso aos melhores programas de pré-mestrado no Reino Unido. E temos agora mais opções fora do Reino Unido. Isso pode parecer conversa de vendedor, mas não é. Nós aqui estamos trabalhando muito para nos associarmos a escolas de excelência. Nós queremos oferecer o melhor aos nossos estudantes e aos países em que nós atendemos. Então, nós não queremos que o nosso estudante perca tempo, dinheiro, e nós sabemos que os nossos países de trabalho precisam de profissionais bem formados ontem. Então, e também é o nosso nome, o nosso nome tem que estar associado a instituições de excelência e nós somos rigorosos nisso. Então, eu vou explicar mais adiante sobre as escolas específicas, falar um pouquinho mais, mas eu também diria que nós vamos funcionar como uma ponte entre o estudante e a instituição de ensino, claro que auxílio no processo de matrícula, documentação, orientação em questões de visto, isso que é esperado de uma consultoria, de uma agência, mas eu diria que nós também vamos fazer uma assessoria diferenciada e personalizada na escolha do centro, do curso, da universidade, a partir dos seus interesses de estudo, dos seus objetivos profissionais. Então, eu coloquei aí que o Reino Unido, além de Oxford e Cambridge, claro que Oxford e Cambridge são cartões de visita das instituições universitárias aqui no Reino Unido, mas, por exemplo, pelo nosso conhecimento, nossa vivência com as escolas e universidades ao longo dos anos, pela gestão de estudantes, centenas de estudantes que nós orientamos em diversas áreas profissionais, nós temos a condição de dar uma assessoria em relação às instituições de ensino um pouco mais além do que os outros consultores e agências fazem. Por exemplo, nós sabemos de toda a importância da Universidade de Oxford na pesquisa, no desenvolvimento da vacina de combate ao Covid-19, claro, é um centro de excelência no mundo, mas, por exemplo, se você é um cientista, uma cientista que estuda a malária, você não irá estudar em Oxford, você irá para a London School of Tropical Medicine, que é o centro de excelência para estudos de medicina tropical no mundo. Se você é um cientista que pesquisa o vírus do Ebola, você poderá se encaminhar para a Universidade de Westminster, que é o centro de pesquisa para Ebola. Se você é da área de petróleo e gás, você poderá se dirigir à Universidade de Aberdeen, que tem um laboratório de simulação de exploração de petróleo, que atende não só aos estudantes, aos pesquisadores, mas também às empresas petrolíferas, além de todas as ligações com a indústria petrolífera.
Então, esse tipo de detalhe é uma coisa que nem todo mundo tem esse conhecimento. Então, por exemplo, nós estamos no período de Olimpíadas, né? Encerrando já as Paralimpíadas, mas e sabemos, por exemplo, que há uma grande rivalidade no remo entre as universidades de Oxford e Cambridge. Mas se você é um profissional de esportes, o melhor centro de esportes para você estudar a ciência do esporte, educação física, é a Universidade de Loughborough, que é há 4 anos qualificada no ranking mundial como a melhor universidade de esportes no mundo e uma das melhores em reabilitação física. Nesses últimos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, essa universidade, entre estudantes, ex-estudantes e professores, enviou nada menos do que 100 atletas para os Jogos Paralímpicos representando o Reino Unido. E até onde eu sei, já os atletas ligados a Loughborough já tinham conquistado 16 medalhas. Então, esse tipo de detalhamento, talvez você não encontre com todos os consultores ou agências, principalmente falando português. Então, é a diferença que a gente tem aqui na UK Student Solutions, que seria essa assessoria diferenciada, em que a gente busca mesmo ver o que é de seu interesse, seu objetivo, a área que você realmente quer se aprofundar. Então, a gente vai com você, junto com você, identificar qual é o melhor caminho acadêmico para você. E se você já tem interesse específico em uma universidade, mesmo assim, fale conosco para a gente ver as possibilidades, o que é viável, que programas estão disponíveis para você. Então, essa é a nossa função aqui como consultores. Mais especificamente sobre as instituições que nós representamos, com as quais trabalhamos, nós temos aqui um campus global, no qual eles chamam o pré-mestrado de Masters Foundation, e o próprio nome da instituição já diz o que é a filosofia da escola. Um campus é viver e estudar no campus, fazer parte da comunidade universitária a partir do momento em que se chega ao país. Então, esses cursos são dentro do campus das universidades associadas e com a supervisão da universidade. Então, nós temos aí uma série de universidades importantes, sendo que um campus, Londres, como eu coloquei aí, o curso é feito no Birkbeck College, que é uma das unidades da Universidade de Londres, mas que te dá a possibilidade de se inscrever para outras unidades da Universidade de Londres, como a Queen Mary, a London School of Economics, o Imperial College, a Royal Holloway. Então, você fazendo o pré-master na Campus Londres, você tem acesso a outras universidades que fazem parte desse universo que é a Universidade de Londres. E assim como a Universidade de Central Lancashire, que é muito forte na área de saúde, também você fica no norte do país e você tem acesso a outras universidades, também no norte do país, mesmo fazendo pré-master dentro da Central Lancashire. Então, você tem a Universidade de Reading, Sunderland, Southampton, e você também tem opções fora do Reino Unido, Amsterdã, Holanda, a Lund University, na Suécia, que é o expoente de geografia e meio ambiente. Eles trabalham diretamente com a ONU, na assessoria em questões de meio ambiente, legislação.
Temos aí a Universidade de Ciências Agrícolas da Suécia, Instituto de Tecnologia em Illinois. Então, essa é uma das nossas instituições de excelência no campo do pré-master. Por outro lado, temos também uma proposta nova, que é o British Study Centers, que é uma rede de escolas no Reino Unido, que existe já há muitos anos. Eles vieram com uma proposta nova de ensino à distância, mesmo por conta de toda a situação da pandemia no ano passado, esse ano. Então, eles inovaram com um programa de pré-master online, em tempo real, com todo o rigor do curso presencial, e eles estão associados à NC-UK, que é um consórcio de mais de 20 universidades de prestígio, de qualidade, inclusive Manchester, Bristol, Leeds, né, que são universidades de topo, e há uma progressão direta do estudante que conclui um pré-master com sucesso, com a British Study Centers, para uma dessas universidades do consórcio. E eles também têm a experiência de programas corporativos, atender empresas. Portanto, se você que está me ouvindo é diretor de uma empresa ou de uma instituição e realmente pensa em mandar quadros para a formação superior no Reino Unido, até em outros países, você pode entrar em contato conosco, porque pode ser uma opção, talvez fazer um pré-master no seu país e depois se deslocar apenas quando houver a transição para o mestrado. Então, é uma opção, e também indivíduos que prefiram fazer essa preparação online também está aberto também a essa opção. Nós também temos associações com outras universidades que têm os seus cursos de pré-mestrado dentro das suas, diretamente com eles, enfim, diretamente nessas universidades, e coloquei alguns exemplos aí, e se for o caso, se alguém estiver interessado em saber mais sobre essas universidades e outras opções, estamos aqui abertos para conversar com vocês. E, além do Reino Unido, nós estamos em expansão, e nós já estamos representando a Escola de Business de Munique, na Alemanha, que por si só merece um programa especial, porque é um expoente na Alemanha em termos de cursos de pós-graduação em negócios, e tem um trabalho muito pertinente, muito interessante, e vale a pena fazer um programa especial sobre eles. Mas eu posso dizer que há programas de mestrado e pré-mestrado, e estamos abertos, se vocês quiserem saber mais sobre essas opções. E, por outras associações, temos acesso agora à Irlanda, Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Singapura. Bom, a gente já está quase chegando ao fim dessa apresentação, e uma coisa que vocês possam estar pensando, depois dessa informação toda, enfim, há custos, claro, mas será que realmente vale a pena fazer esse curso extra, ter um custo a mais em cima de um programa que já é tão caro como o mestrado? E você, Verônica, você que estudou no Reino Unido, você acha que vale a pena? Você fez o pré-mestrado? Bom, eu acredito que vale super a pena, que é muito válido, que é realmente uma preparação
valiosa para o programa de mestrado. E, na minha experiência pessoal, quando eu fiz o mestrado no Reino Unido, ainda não existia esse programa. Bom, eu já vivia no país há quase 2 anos, eu tinha uma excelente formação, Universidade Federal no Brasil, experiência de trabalho, eu tinha o domínio do idioma, mas não acadêmico, e entrei no mestrado na Universidade de Londres. Eu acredito que se houvesse esse pré-mestrado na época, e se eu tivesse tido a possibilidade de fazer, eu teria resultados muito melhores, porque eu tive que, uma grande parte do meu tempo, eu tive que passar por esse processo da ambientação, da adaptação ao idioma acadêmico, essas ferramentas e habilidades que o pré-mestrado ensina, te prepara, né? Eu tive que aprender isso tudo na marra. Então, eu acredito que se eu tivesse tido uma preparação antes, um pré-mestrado, eu teria tido mais tempo para focar na minha pesquisa e nas disciplinas que eu fiz. Eu tive, por exemplo, que repetir algumas provas porque eu não dominava a metodologia das provas, a forma de redação dentro do limite de palavras e tempo que é imposto aqui. Eu obtive ajuda na universidade, na época, e o meu curso teve um final feliz, concluí com sucesso, muito bem. Mas, durante a minha experiência com outros estudantes profissionais que vieram de seus países fazerem o pré-mestrado, desculpa, o mestrado, sem essa preparação, eu vi alguns casos que não tiveram um final tão feliz, porque realmente faltou esse preparo, e essas pessoas que eu acompanhei como gestora de estudantes, em muitos casos não conseguiram concluir o curso, não conseguiram acompanhar e concluir com sucesso, ou em outros casos não tiveram a nota suficiente para obter um diploma de mestrado e saíram daqui com um certificado de frequência, que pode ser muito frustrante, porque é um investimento não só financeiro, mas um investimento de vida, são expectativas, né, que você cria, expectativas profissionais, e realmente eles não conseguiram, e eu acho que uma das causas teria sido essa falta de preparo que o pré-mestrado, essas ferramentas, habilidades que o pré-mestrado tanto reforça quando você pretende fazer o seu mestrado no exterior. Bom, pessoal, vamos concluir aqui nosso encontro de hoje. Espero que não tenha sido muito longo, nem muito maçante, mas realmente a gente quer dar o máximo de informação para vocês, porque programa de estudo no exterior é um investimento alto de vida, financeiro, de tempo, e, enfim, eu acho que vocês têm que ter o máximo de informação possível para tomar as decisões, né, em relação à sua vida acadêmica no exterior. E eu agradeço a todos que estão aqui nos assistindo. Se vocês gostaram do que viram, por favor, deem um like aí, assinem o nosso canal para receberem notificações dos próximos vídeos e para começar a dar um pouquinho de visibilidade a gente aí na internet, né? E se vocês ainda não se inscreveram, mandem para a gente o endereço de e-mail de vocês para nós adicionarmos a nossa lista e vocês poderem receber as nossas newsletters, o nosso boletim de notícias, assim que publicarmos novas
notícias, novidades, tudo que está acontecendo aí no mundo acadêmico. Eu vou deixar aqui embaixo todos os contatos e até a próxima e muito obrigado pela audiência aí de vocês. Tá? Tchau.